Então, beleza. Olá, pessoal. Aqui quem está falando é o Carlos Monteiro para mais um episódio do E-Commerce Growth Show. Hoje eu tenho o prazer de estar com o Thales Cerqueira. O Thales é o gerente de e-commerce da Tokstok. A Tokstok é uma empresa muito conhecida no setor de home and deco. Se essa é a categoria certa, né, Thales? Você me corrige. Tá certinho. No Brasil, eles são uma empresa muito conhecida. Inclusive, eu gosto muito, sempre gostei muito da Tokstok. Thales, você tem um perfil super legal, acho que muito focado em BI, em dados, né? Então, Uhum. na sua jornada profissional, aí isso fez bastante parte da sua carreira. Eu sempre começo o conteúdo com a mesma pergunta, cara, qual que é o big picture? Então, em vez de eu ficar fazendo uma apresentação, eu prefiro que você fale, que a audiência escute de você, como é que você foi parar no digital commerce. E aí a gente vai Uhum. falar, a gente vai para a pancadaria, falar de omnicanalidade, o que vocês vêm implementando na Tokstok, os seus desafios, oportunidades, data, e aí a gente vai para cima. Fechado. Acho que a gente bateu um papo agora no começo, também lembrei da minha época de estágio. Uhum. Acho que minha época de estágio foi quando eu trabalhei na Eótica e Hum. foi ali a primeira vez que eu vi o que que é o e-commerce Uhum. e como que os dados por e-commerce são importantes desde 2012, né? A gente está Uhum. falando de uma época que ser data-driven não estava nem tanto no beabá de todo mundo das empresas, né? Uhum. E, e ali eu me apaixonei um pouco pelo e-commerce, seja pelo dinamismo, seja pela quantidade de dados que a gente consegue tomar decisão e etc. E conforme eu fui evoluindo na carreira, então gosto de brincar que eu comecei com a publicidade, os números me brilharam o olho e depois eu fui caindo mais para uma administração, vamos falar assim. Eu acabei caindo no mundo do BI. Então, dentro do mundo do BI, eu passei por consultoria, na Frost Sullivan. Passei dentro de People Analytics no grupo Pão de Açúcar, que Uhum. tinham quase 150 mil funcionários, então tinha bastante dado de pessoas. E depois eu fui ser coordenador de BI na C&A, e Uhum. daí literalmente por e-commerce. Então ali eu estou falando muito de ajudar os times de CRM, mídia paga, planejamento, venda, omnichannel e alguns outros departamentos a tomar a melhor decisão. E daí nisso veio aquele grande CTO chamado pandemia que acelerou tudo que é digital fez 5 anos em um, né, na Uhum. brincadeira. E, e daí eu queria um desafio maior depois de um tempo. Foi quando a Tokstok veio com a oportunidade aí para liderar o time de com e trazer um pouco do que eu já conhecia de dados e oportunidades para dentro do mundo da decoração, é, da casa das pessoas e da inspiração que tem no nosso segmento. Então essa mais ou menos é a historinha. E daí, de forma bem sucinta aqui na Tokstok, a gente tem um desafio que eu gosto de brincar, que é como que eu dou para minha cliente a máxima inspiração garantindo também uma ótima conversão. Então eu quero inspirar ela durante a jornada dela, eu quero trazer para ela ideias, sugestões, ambientes e ao mesmo tempo eu quero ofertar o produto correto para ela. Então acho que esse é a nossa máxima, vamos falar assim. Muito bom, que legal. Vamos lá. Pegando já o desafio como gancho, então obrigado aí por Uhum, ter compartilhado o teu começo da sua jornada. Como é que, cara, eu tenho aqui a IKEA, né? uhum, Na Dinamarca, é um benchmark global aí que a gente sabe em home deco. uhum, Eu entrevistei também aqui no e-commerce growth show o head de inovação da Home Depot nos Estados Unidos, perfeito. né? Super interessante. Eu, particularmente, quando eu vou na IKEA, eu acho um tesão, eu acho incrível, até o momento Uhum, que o negócio eles criaram a loja de uma forma que você tem que passar pela loja inteira, que é mais ou menos a Tok também é assim, né? Você vai uhum, passando uhum. pelos departamentos e tal. E como é que é essa jornada do seu cliente para você? Para mim é muito difícil, talvez é porque eu sou homem, eu não sei, né? Comprar coisas para casa. Uhum. Então eu vejo lá, tem aquele sonho de quarto. Só que na IKEA você tem que do it yourself, né? Acho que no Brasil a Perfeito. gente tem uma cultura
diferente de você contar com um serviço. O brasileiro, eu entendo que nós somos mais mimados nesse sentido. O europeu, ele Uhum. é mais do it yourself. Então, como é que você inspira as pessoas? Você tem esse momento do camarada aí para o seu site ou na loja física e até a conversão. Conta um pouco dessa jornada e como é que você transforma esse desafio em realidade. Cara, essa pergunta é muito boa, tá? Tem uma complexidade alta. Só para dar um macro, o que você falou do it yourself, eu lembro muito da época de consultoria, Uhum, que fora do Brasil sempre foi muito maior. E um pouco pelo também pelo preço do serviço que a gente tem no Brasil e na América Latina, para fazer de fato a montagem de alguns produtos. Então, é muito mais comum você ir lá nos Estados Unidos e você optar pelo do it yourself, né? uhum, Então, esse é um ponto verdadeiro. Agora, falando mais da inspiração dentro da jornada da cliente na loja, eu acho que começa no produto. Então, como que eu vou fazer o desenvolvimento de produto? Como que eu vou saber qual que é a tendência para daqui 1, 2 anos, porque eu tenho que fazer esse desenvolvimento, para daí quando ela chegar na loja, ela ter aquele produto que ela estava esperando, que ela viu lá fora, que é tendência lá fora e que ela está procurando no Brasil. Então, dando um exemplo, quando começou a pandemia, você vai concordar que teve uma gama de produtos que eles começaram a ter crescimento. Um uhum, exemplo é o home office. uhum, Então, se uma Tokstok ou qualquer empresa do mercado não tiver preparada para conseguir se movimentar numa época desse tipo e ofertar os melhores produtos de home office, ela vai perder mercado, ela vai perder um pouco da inspiração. Por quê? Porque a cliente vai chegar na loja procurando por aquele tipo de produto. Agora, o como você vai fazer isso, e daí tem todo um trabalho de VM, que é quando a cliente chega na loja com um objetivo, então você até deu o exemplo do homem, né? Eventualmente tentar ir mais rápido para o produto que de fato ele quer, ele já fez uma lista. E a uhum. mulher, eventualmente, ela tá mais afim de ter uma jornada, se inspirar, beber de outras tendências para daí tomar a decisão dela. É, na chegada dessa pessoa mais, vamos falar assim, mais direta ao ponto, ela chegando num ambiente que é de home office, a gente tenta inspirar ela com outras ideias. Eu acho que Uhum. é aí que está o grande, vamos chamar de pulo do gato. É a pessoa chegar no ambiente que ela tem interesse, e daí dentro desse ambiente ela ter novas ideias de como que ela pode fazer uma melhor decoração, ou otimizar melhor o espaço dela dentro das nossas lojas. E daí hoje, eu estou na loja de Pinheiros, inclusive, se você vier aqui, você vai ver que a loja ela é pensada para você ter uma experiência full da sua casa. Uhum. Então, você vai iniciar em determinados ambientes, você vai para ambientes mais íntimos e passar até no final ali no garden, acessórios, terminando a sua experiência. Então, eu acho que, só resumindo a resposta, né? Eu acho que começa de como a gente desenvolve produto Uhum. e como que a gente vai acertar esse produto para a nossa cliente. Vai de como que a gente se manifesta de uma maneira rápida a dar os ambientes mais quentes na época que ela quer e como que a gente consegue inspirar dentro do ambiente que ela quer comprar com outros produtos, outras sugestões, coisas que até ela não imaginava que ela poderia fazer naquele espaço. Incrível. É, porque eu estou olhando aqui, tem até um artigo do. Eu não sei se vocês estão com a mesma plataforma. Vocês estão com. Posso perguntar se é VTEX? Pode, pode. Não, é assim. É legal esse artigo que eles falam. Eles estão com o case aqui, falando o que vocês fizeram depois da pandemia, né? E, enfim. Cara, para mim, o business de vocês é assim: eu, como homem, eu acho que eu vejo muita. Aí você pode me dizer se faz sentido ou não, mas para mim, homem, faz muito sentido você facilitar ao máximo e ser o mais conversacional possível. Uhum, Então, hoje, eu divorciei, eu moro sozinho há 2 anos, eu estou num home office improvisado. Para mim, seria incrível ter alguém, uma arquiteta, que falasse junto com a Tokstok, que eu pudesse uhum, conversar com uhum, ela e falar, olha, eu quero, cara, isso aqui é minha inspiração, sei lá, olhei lá no Pinterest, resolve, uhum, entendeu? uhum. Me Não, ajuda a perfeito. resolver.
porque é tempo, né? Eu tô pronto para comprar, tô com um dinheirinho guardado aqui, tá beleza, mas eu quero minha vida resolvida. Talvez isso seja o homem Carlos e devem ter alguns perfis de pessoas assim também, né? Uhum, Mas pensando na conversação, né? Como é que você vê esse papel do conversational commerce? Como é que vocês veem? Eu quero chegar muito aí nessas uhum. tendências e da gente falar dessa pegada de conversar com o cliente, porque especialmente no digital, para mim não importa, eu posso montar tudo no teu site, ter uma conversa ali com um arquiteto, com um consultor, sei lá quem é, e aí pegar as coisas lá na sua loja, ou ter isso entregue em casa. Me conta. Uhum. Cara, é interessante. Eu acho que tem uma estratégia que está em cima de produto e Uhum. tem estratégia também que está em cima de serviço. Quando eu olho, eu vou só pegar uma bateria aqui, mas só para você ter uma ideia, quando eu falo de produto, eu acho que tem um produto que é de rápida compra e tem um produto que é mais long tail. Uhum. E daí, por exemplo, você pode até me falar, eu estou preparado para comprar um ambiente inteiro de home office, né? Que é o que eu Uhum. preciso. Eventualmente, você já estava namorando há algum tempo. Então, falando um pouco de números, tá? E isso eu vou falar de uma forma bem abrangente. 50% do pessoal que entra dentro de e-commerce entra direto numa página de produto. Então, a cliente, ela já está muito quente e ela sabe que tipo de produto ela quer. Esse eu acho que é um ponto importante, que talvez é um produto mais quente para ela já encontrar e comprar. Uhum. Agora, tem também muita gente que quer ter ideia porque ela tem uma necessidade de um determinado espaço, Pera mas aí, só um minuto, só um minuto. Então, 50%. o meu primeiro ponto aqui eu acho que dividir as estratégias. Pode falar. Deu um. Acho que o seu fone, eu não sei se ah, ele. Boa. perfeito. 50% entra numa página de produto e tem uma 50% que quer ser inspirado, é isso? Exato, é mais ou menos isso. Usando bem no simples, né? Uhum. Então eu acho que para alguns produtos você precisa ser super direto ao ponto. A Uhum. cliente, eventualmente, ela quer ter o melhor preço, ela quer ter o melhor produto. Agora, do outro, ela está procurando referência, ela quer beber de algumas outras coisas. E Uhum. daí, um outro número que eu acho interessante. Nos sites no Brasil, é muito normal a gente ver uma frequência de visita de pelo menos duas por mês. Uhum. Quando a gente olha na loja, a gente está falando de uma por trimestre, mais ou menos. E quando a gente olha dentro dos aplicativos, a gente está falando de quase 4, 5 vezes no mês. Então, você também precisa entender quem é sua cliente, dependendo da onde ela está tentando se inspirar por você. E a sua estratégia também deveria beber esse tipo de coisa. Então, se eu estou dentro do e-commerce, eu não deveria demorar muito para falar de grandes assuntos que eu tenho ou de grandes campanhas. Eu tenho que falar de uma forma rápida, até para estimular ela a entrar mais e conhecer mais os meus produtos. Fora isso, que é mais uma gama de campanha e produtos, eu acho que também tem uma gama de serviços. Então, se você chegar aqui na Tokstok, de Pinheiros, e você quiser montar um 3D com um ambiente que você tem na sua casa e ter certeza, tendo a dimensão dele mais ou menos, a gente consegue bolar um 3D aqui na loja e você já sai com a certeza que eles cabem dentro do ambiente que você tem de necessidade. Agora, se você não tiver o tempo de vir para a loja, você é totalmente digital, Uhum. você tem ainda o meu ambiente da Tokstok, que é uma consultoria online, que você consegue passar a sua necessidade. A gente olha todo o nosso portfólio de produtos, desde bancos e cadeiras, armários, prateleiras, e a gente consegue entender a tua necessidade por vias de um quiz e ainda fazer a venda do produto e, obviamente, a montagem. Então, pode falar. Não, muito legal. Então vocês desenvolveram um negócio tipo, já viu o aplicativo de perda de peso? Que o cara morre. Não, não. Sim, exatamente isso. Mas é exatamente isso. E posso falar, Incrível. é aquele negócio, o cliente está no centro, né, cara? Não Tipo, se eu é? entendo, se, Uhum. se eu entendo quantas vezes o cliente quer ser impactado, o como ele quer ser impactado, que tipo de produto ele tem e qual é a dor dele, né? E eu vou e crio serviços para isso, eu acho que daí a gente está no caminho certo. Que é mais ou Ah, menos o meu uhum. ambiente, por exemplo, da Tokstok. Que legal. Muito legal. Thales, você compartilhou números incríveis. E se você puder compartilhar
Mas não necessariamente da Tokstok, mas aí vamos lá, vamos falar do comportamento do seu cliente, porque Uhum, é, eu vejo que eu ainda sou. A gente fala direto de digital commerce. Para mim, o meu comportamento é muito assim. Eu pesquiso muita coisa no meu telefone, que eu acho que é a maioria das pessoas, né, 80, uhum, 90%, mas eu uhum, gosto muito de às vezes ir na loja. Quando eu tenho que. Não uhum. gosto de ir na loja, mas eu prefiro ir na loja, né? Perfeito. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as suas iniciativas omnicanais, assim, porque você Uhum. falou, bom, meu cliente vem no site 2 vezes por mês, ou, perdão, você falou no geral, acho que você me deu um número geral, Esse daí é mais né? site mesmo. Duas vezes, app de 4 a 5 4 e a daí na loja 5, eu tô falando de uma por trimestre. uma por trimestre, né? E aí o que vocês têm aí de iniciativas para manter esse cara, primeiro para assim, para fazer parte da jornada dele e de compra, né, para que ele possa comprar onde ele quer, né? Uhum, É, e depois a outra pergunta é para fazer parte da vida dele, porque assim, uhum. comprar móveis é um momento. Agora ele pode dar presente, ela, né? Tem vários Sim. momentos da vida. Cara, eu vou responder de duas formas. Um do ponto de vista da empresa e o outro do ponto de vista da cliente. Uhum, Então, quando eu olho na empresa, eu já falei isso com algumas pessoas e a galera tende a concordar muito. Ruptura ou poder vender em qualquer canal é um problema nosso, da empresa. Então, se a cliente chegou numa loja e não tem o produto dela, esse é um problema meu. uhum, E eu preciso resolver. Não é um problema da cliente. A cliente precisa ter disponibilidade 100% do que ela está procurando ou precisando. Então, e se ela chega na loja e ela quer que eu entregue na casa dela? Se ela chega na loja e ela quer retirar daqui 2 dias na loja, ou se ela chega na loja e quer comprar diretamente, é a decisão dela. uhum, Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. O varejista ele precisa estar pronto tanto para atender uma ruptura, ou seja, procurar a menor ruptura possível e a disponibilidade de produto para cliente, porque a ruptura é problema nosso. uhum, E o segundo, a gente precisa estar preparado para vender no canal que a cliente mais gosta. Então, se a cliente gosta de entrar muito no Facebook e comprar pelo Facebook, porque ela pega as opiniões da amiga dela, compartilha e tal, e esse é o jeito da cliente, eu preciso estar no Facebook. uhum, Então, eu tenho muito essa opinião como empresa. E quando eu falo como cliente, a Tokstok ela tem uma vantagem, que móveis, muitas vezes eles são muito grandes e aquele negócio de você chegar na loja, comprar um móvel e ele chegar na tua casa 6 dias depois, já era uma normal, já era uma constante. uhum. Então, a omnicanalidade e do jeito que a gente conhece ela hoje, ela só veio para acelerar mais o processo. E daí eu tenho algumas surpresas para esse ano, mas você pode ter certeza que a gente está olhando com muito carinho para atender a cliente da forma mais rápida possível, quase que imediata. Então, ela tem uma necessidade de comprar uma lâmpada porque queimou. E ela precisa disso super rápido, ela está numa região que a gente consegue atender via loja, a gente vai conseguir. Então hoje a gente tem o 360 do Omnichannel. Tem Ship from Store, tem o Click and Collect, tem o Pickup, e a cliente ela pode chegar na loja e comprar no estoque do Econ, não tem nenhuma limitação. E a devolução, mesma coisa. Legal. Vocês têm Ship from Store, tá, muito bom. Então, resumindo, você hoje está servindo seus clientes, suas clientes da forma em qualquer canal que eles precisem, certo? Que eles. Exato. Uhum. Exato. E quase a totalidade das lojas, elas têm a disponibilidade de estoque dentro do Econ. Acho que esse fato também é importante ressaltar. Tá, Thales, que outras iniciativas aí vocês têm em termos de. Eu falo digital commerce porque é comércio digital, né? Tudo é uma Uhum, transação para mim. Então uhum, é o digital, né, o físico com uhum. digital. O que vocês têm de iniciativas aí, cara? Além, vocês têm um marketplace que vocês estão criando? Vocês estão criando um banco de vocês, a fintech de vocês? É, É, falando assim de marketplace, seja in ou out, a uhum, Tokstok ela tem um carinho muito grande no desenvolvimento de produto, na qualidade e na entrega.
E a tomada de decisão de marketplace in e out ainda vai ser um pouco mais para o futuro da Tokstok. Então, eu diria que a gente está work in progress nesse sentido. Uhum. Mas daí vem o grande ponto, tá? Que é, se fizermos, tá? Vai ser para agregar valor para nossa cliente. Então, vai ser para subir uma necessidade, muito mais olhando do ponto de vista de ecossistema de e-commerce. Uhum. Então, seja um serviço fintech, seja um serviço de marketplace in ou out, eles vão ter esse sentido, de muito mais da criação de um ecossistema de e-commerce que faça sentido para cliente Tokstok. Exato. É porque essa acho que é uma das grandes tendências que eu conversando com muita gente hoje e lendo um pouquinho mais, que você vê que as empresas, uma empresa de um porte de uma Tokstok, eu falei com o pessoal da Marisa também, eles estão criando ecossistemas para fazer parte mesmo da jornada do cara. Então, aquela colocação Sim. que eu tinha te feito, né? Ela vai comprar sei lá, um móvel hoje, alguma coisa, uma cama, não sei. Mas, cara, ela pode ter serviços agregados na jornada dela de vida que você possa oferecer, não necessariamente só para ter receita recorrente, mas de fato para fazer parte dessa jornada e estar lá na vida dele Totalmente. mais tempo, né? Totalmente. E essa decisão a gente vai tomar com muito carinho e muita preocupação. Não é só, eu vou colocar o plugar, né? Então não é só plugar por plugar, é plugar para agregar valor. É uma Uhum. parceria que vai fazer sentido. Então a gente está indo muito com esse viés. Super. Em termos de inovação do físico e das lojas, Thales, o que você contaria aí que vocês estão fazendo mais? Tem bastante coisa acontecendo, então, só para você ter uma ideia, hoje o nosso aplicativo, se você tirar uma fotinho de um ambiente na tua casa, a gente já consegue sugerir produtos nesse sentido, parecidos com a foto. Grande parte de todos os produtos que chegam na Tokstok, eles passam pelo nosso estúdio, a gente cria 3D deles. Então, e tem também o ambientado desses produtos, tudo isso para dar mais referência para cliente. Todos os nossos móveis têm o que a gente chama de cotas, então, que é o tamanho exato e as dimensões dele no site de uma maneira muito direta para a cliente conseguir tomar a melhor decisão dela. Fora isso, tem alguns outros projetos estratégicos que eles vão, como é que eu posso dizer? Se tornar relevantes nos próximos meses para a gente conseguir ter uma comunicação mais rápida ainda com a cliente. Então, tem projetos saindo do forno que eu ainda não posso comentar que eles vão agregar muito, muito valor para a cliente. E acho que é isso, cara, do que a gente está fazendo de mais quente agora. Porque o Omnichannel já se estabeleceu, a gente está Uhum. muito preocupado com a disponibilidade de produto. Ah, as questões de social commerce também vão sair do forno. Ah, lives a gente também chegou a fazer bastante, principalmente numa época mais de pandemia. Então muita coisa já saiu do papel. Uhum. Agora tem algumas decisões mais estratégicas que vão acontecer nos próximos meses. Muito legal. E como é que foi essa questão do live commerce para vocês? E, aliás, minha pergunta é, como é que você distingue? Tem gente que não está fazendo essa distinção. O social commerce do live commerce, para você é a mesma coisa ou são coisas distintas? Para mim é distinto. Então, quando eu Boa. faço um live commerce, eu chamo alguém relevante Uhum. para comentar um pouco dos meus produtos para minha cliente e, obviamente, as pessoas que vão assistir aquilo, elas fazem parte de um enredo de produtos ou nichos que estão dentro da Tokstok. Quando eu olho social commerce, eu estou pensando muito mais em eu tenho uma ferramenta que eu consigo disponibilizar para N pessoas, e essas pessoas são profissionais, eles fazem parte de um nicho relevante para a Tokstok, então, por exemplo, designers e arquitetos, e eles podem ter as lojinhas deles
levar tráfego para lojinhas deles e ofertando os nossos produtos. Então eles conseguem escolher os nossos produtos dentro de uma lojinha personalizada e ofertar isso para o mercado. Eu acho que essa é a grande diferença. Acho que o live commerce ele bebe muito mais de um momento que a cliente precisava de conteúdo e ao mesmo tempo as marcas precisavam difundir os seus produtos, os seus serviços e etc. E o social commerce acho que ele entra muito mais como algo que Natura faz muito bem, que Uhum. é como que eu pego essas consultoras e eu dou para ela uma ferramenta extremamente digital e potente para elas conquistarem o mercado. É muito legal. Antes de você, eu estava com o Marcel, eu não sei se conhece do grupo Soma, do Soma Global, né? Que eles estão Uhum, fazendo a uhum. expansão internacional. E ele falou exatamente do poder do social commerce para eles, porque assim como eu faço no B2B, eu acredito muito na comunidade. Então, as pessoas falarem de você, não é? Acho que é o futuro das vendas, cada vez mais no B2C ou B2B, as pessoas falarem da gente, né? Não tem mídia Sim, melhor do que uma comunidade ali que se retroalimenta, que fala de você e que você possa empoderar esses caras e coletar feedback, né? Ele estava perfeito. falando que é muito legal como funciona isso para eles. Minha... Vai lá, vai Fora lá. que tem uma parte, quando eu menciono o ecossistema digital, eu estou pensando muito assim, e você vai me entender. Você tem um conteúdo, você tem tráfego, você fala com a comunidade, você tem produto, você tem disponibilidade, você tem omnichannel, você tem ruptura zero. Então, eu acho que quando você chega nesse enredo, é quando você chega numa maturidade forte de e-commerce. Que se você olhar algumas grandes empresas no mercado brasileiro e as aquisições que elas fizeram, era muito olhando esse ecossistema. Como que eu Uhum. me torno forte, seja na parte de referência, conteúdo, produto, serviço e experiência para cliente. Muito bom. Thales, dentro dessa mesma pegada aí vamos falar de aquisição de clientes e de marketing, que eu acho incrível essa temática. Como é que você vê o live commerce versus o social? O que você puder compartilhar em termos de toque, Uhum. funcionou para vocês? Foi bem? Qual que funciona melhor, você acha? Cara, eu vou dar um exemplo para você, acho que vai deixar mais claro. Quando iniciou a pandemia, grandes varejistas olharam para a folha de Uhum. pagamento e eles falaram assim: o que que eu vou fazer? Uhum. E daí começaram as iniciativas de WhatsApp. Uhum. Daí, se eu tivesse que ler de uma forma mais poética a iniciativa de WhatsApp, é como você democratiza o concierge. Não sei se você concorda comigo, Concordo. mas Aham. você dá uma consultoria democratizada para todo mundo que entrar, porque ele vai falar com o cara da loja, por exemplo, e que tem um conhecimento profundo dos seus produtos. Uhum. Então, quando eu olho o que aconteceu com o WhatsApp e o que acontece até hoje com o WhatsApp, seja na Tokstok, seja no mercado, aconteceu por um momento específico da pandemia e que agora a gente aprendeu que é possível democratizar esse conhecimento. E daí eu tenho certeza que o WhatsApp vai ser uma coisa perene daqui por diante. Uhum. Ah, quando você me fala da live commerce, eu acho que para alguns mercados funcionam mais, outros mercados funcionam menos. E vai muito do teu objetivo. Se seu objetivo é branding, awareness, e você viu o valor e aquela pessoa que vai fazer a live commerce tem uma comunidade que faz sentido para o teu posicionamento de marca, eu acho que é uma estratégia excelente. Tá? Agora, como tática de varejo, para alguns mercados eu não acho que seria a melhor iniciativa. Daí eu vejo muito mais o social commerce criando um valor robusto e ficando muito maior do que um dia foi a live commerce. Muito Então eu bom. tenho mais ou menos essa opinião, e daí se eu tivesse que fazer uma aposta, acho que grande parte dos mercados vão ter que aprender com o social commerce e como que a gente democratiza vitrines mais personalizadas que falam diretamente com pequenas comunidades relevantes. Relevância. Gostei dessa palavra-chave, ela é muito importante. Exato. Eu tenho uns amigos, você deve conhecer, Zissu, conhece o pessoal Uhum, dos uhum. colchões aí, que falta Sim. voar o colchão do cara. Não, é muito legal. Eu fui lá na loja, o Ilan, ele é um amigo meu de moleque, e
Eu estava aí no Brasil há um tempo atrás, mais ou menos um mês, e aí eu deitei lá no colchão, depois a gente foi tomar cerveja, e, pô, incrível. E ele falou assim para mim, cara, a pandemia veio e a gente brindou o fim do negócio. Caramba. Não, ele falou, já era, né? Porque vender um colchão de 10 pau, sei lá, agora já era. E eles começaram a fazer o uso do WhatsApp e, assim, o negócio hoje, ele não só, mas a jornada praticamente toda do cliente acaba no WhatsApp e eles vendem por ali, né? Porque é uma venda complexa, né? Uma venda é um ticket alto. Total. E para vocês eu imagino que também, né? A questão do consultor, por isso que eu te falei do começo lá da nossa conversa, dessa conversação com Sim, o cliente é muito importante, não? totalmente. Até tem o ponto que você disse, né? Eu quero comprar determinado item, eu não sei se cabe, não sei se combina. Uma segunda opção seria importante. Então, essa construção não é comunicação, né? Mas é um pouco de relevância, um pouco de conexão com a cliente é importante. Então, o WhatsApp, ele vem até para tirar dúvida. Às vezes a cliente ela entra no contato do WhatsApp da loja porque ela quer ter certeza que aquele item Uhum, cabe em determinado lugar. E aquela segunda opinião é importante. uhum, Até porque a gente até brincou aqui dentro da Talk uma vez que seria muito frustrante você medir o sofá de 2,10 m e chegar a um 2,30 m na tua casa que ele fica na diagonal da parede, né? uhum. Então, que ninguém consegue sentar. É. Então, essa é uma grande frustração que a cliente não deve experimentar. E daí, todas essas estratégias de se aproximar da cliente, entender a dor e sanar qualquer tipo de dúvida para ela ter a conversão, Uhum, vão ser super relevantes. E daí, dentro de uma estratégia de WhatsApp, por exemplo, responder rápido é super, super importante para aumentar a taxa de conversão. Ter uhum. propriedade nas informações e ter essas informações de maneira fácil. Então, tudo isso acaba sendo grandes pontos do jogo, né? Uhum. Você vai falando, eu vou lembrando. Eu entrevistei também o Érico Souza. Depois eu Uhum. te falo. Você conhece ele? Não, não, não. Eric É, Souza não. ele é da Fest, mas a gente tem que falar que ele Ah, é um beleza. e-commerce expert, que lá o Uhum, pessoal é mais. Eles são mais fechados com relação uhum, né, a isso. E aí ele, uhum, ele toma conta de todos os canais digitais, assim, cara. E a gente estava falando muito da humanização do e-commerce e assim, do tomar conta do cliente, assim, né? Desse cara, você fecha um negócio, a parte mais importante é o onboarding do cliente, né? Então, o onboarding, né, no B2B eu vejo que é muito delicado. O primeiro mês, aquela prova ali, né? Quando você consegue o teu emprego, os 3 meses, não que você vai fingir, mas é um período probatório. A mesma coisa com o cliente que ele te deu a confiança, passou o cartão lá com vocês uhum. e ele quer ter uma experiência. Comenta um pouco para mim essa parte da compra, da experiência de compra aí de vocês, e como é que vocês O, o- lidam até com comunização, com uma coisa que não é tão legal, às vezes com uma reclamação. uhum. Eu acho que eu te escutei, eu lembrei de relacionamento e lembrei de cohort, tá? Uhum, Então, na minha cabeça, é muito assim. A, a cliente, ela precisa ter um bom relacionamento até para você ter um spending e ter uma frequência de compra alta para o resto da vida da cliente. Então, hoje em dia, eu acho que o e-commerce trouxe muito isso, eu não quero só me relacionar a fazer a aquisição daquela cliente, ela começa a se relacionar comigo, ela faz uma compra e depois eu não falo mais com ela. Eu quero isso no lifetime value dela. uhum, E daí o como você vai fazer isso vai desde e daí a gente usa muito a palavra inspiração aqui para falar do tanto da experiência quanto do relacionamento, que é o encantamento dela quando ela vem dentro da jornada de compra, desde o onboarding até o offboarding da Tokstok. Então o que eu quero dizer com isso ela fez a compra, ela precisa ter satisfação na hora de receber o produto e se ela tiver qualquer problema, ela ter os canais certos para conseguir voltar a comprar com a gente, acreditar nos produtos e na forma como que a gente resolve os problemas dela. Então,
a gente tem o RA, por exemplo, dentro do saque, a gente tem todas as campanhas do e-commerce são alinhadas com o nosso CRC. Então, dentro da nossa governança do e-commerce, todas as áreas trazem todos os números, desde o onboarding até o offboarding, para a gente ter certeza que a cliente não está saindo prejudicada. Então, esse é o core, é a cliente no centro. Eu acho que a partir disso vem as estratégias e serviços para cada uma das coisas. Thales, super legal. Como é que você vê aí? Me conta eu não sei quanto você está aí na linha de frente com o cliente, mas me conta talvez um case de relacionamento com o cliente, de uma coisa às vezes que não foi, puta, não foi tão legal, mas vocês conseguiram reverter, talvez você lembre, né? Aí. Cara, eu vou contar duas histórias. Teve uma história muito boa, que foi agora, que aqui na Tokstok a gente está no movimento de criar uma cadeia dentro do e-commerce para ser mais presenteável. Acho que você consegue visualizar isso na sua cabeça. Uhum. Então, literalmente, se você quiser comprar um presente de Dia dos Pais, vai chegar com uma caixa de presente dentro da tua casa. E daí eu mesmo fui lá no centro de distribuição, eu montei os kits junto com a galera de operações para assegurar que o kit estava saindo dentro da qualidade que a cliente espera. E ali dentro da operação, eu conheci gente que conhece muito de produto, muito mais do que eu, e que tem ideias excelentes, e a gente fez em conjunto isso para entregar o Dia das Mães, que foi o primeiro Dia das Mães presenteável. Então, aqui meu ponto é, se precisar ir para a operação, entender o que está acontecendo no centro de distribuição, montar kit junto com as operações para garantir que a cliente vai ter uma boa experiência, isso vai acontecer. E quando a gente olha muito do ponto de vista de reclamação, as reclamações acontecem, é inerente ao mercado, e só que, por exemplo, a Tokstok ela vem de anos de história que a gente tem a nossa própria montagem, né, dos produtos. Então, isso já reverte muito das coisas, porque a instalação ela já acontece a partir de uma equipe dedicada. Fora isso, os nossos produtos têm 2 anos de garantia, o que é bem diferente quando você compara com o restante do mercado. Então, se você comprou uma mesa, ela foi instalada lá para nossa equipe que ela tem todo o know-how para fazer a montagem daquele produto. Você ainda tem 2 anos de garantia. Então, as reclamações acontecem. Eu não tenho nenhum caso extraordinário para contar, mas a gente atende eles sempre com padrão Tokstok. Tá. Essa questão uma grande tendência aqui que eu estou começando a ver, vou ter um episódio até com uma menina que chama Luana, uma empresa que chama Troque, ela foi comprada pela Arezzo, Tá que bom? o que eles fazem ali é meio que um re-commerce, né? Então ela vende peça usada, Uhum. sabe? Então acaba tendo muito uma pegada ali aquele second hand, né? Aquele negócio de estar melhor com o ambiente. E como é que vocês trabalham com a troca? Você tem alguma iniciativa assim hoje com a questão do e-commerce, com a questão, né, porque a volta, né, da logística reversa também é um troço caro, enfim. Se a cliente, vamos ver se eu respondo bem tua pergunta. Se a cliente ela comprar determinado produto e ela quiser trocar, ela pode ir em qualquer loja fazer a troca daquele produto e ela já recebe um crédito no CPF dela para ela usar no próximo ano, se ela quiser, ou então o dinheiro de volta. Aqui é bem simples a maneira como você vai fazer o que a gente chama de alteração de pedido. Agora, fazer a venda como se fosse um enjoei, por exemplo, de produtos usados, daí é uma coisa que a gente não tem, tá? Tá, entendi. E aí aí acaba sendo descartado hoje o produto. Na realidade, um produto usado ele não chega é, dentro das nossas lojas ou dentro do nosso ecossistema. Uhum. Então, um exemplo, você tem uma cadeira executiva que você usou por 3 anos Uhum. e você gostaria de trocar ela. Não Sim, tem sim, como sim. fazer essa troca. Claro, claro. Não, mas Então, eu digo muito mais uma questão sei lá, deve ter alguma coisa arranhada, vocês têm um outlet, uma coisa de second hand, umas coisas assim, sabe?
A gente tem uma loja de saldo. Uhum, Essa loja de saldo, se um produto ele aparece com qualquer problema diagnosticado pela nossa qualidade, então só para deixar claro o fluxo, né? A gente faz a criação de produto, todos os produtos passam por qualidade, seja importado ou nacional. A qualidade vai atestar que de fato aquele produto é bom. Se tiver reclamação da cliente, um exemplo, teve um relógio que algumas clientes reclamaram que o ponteiro não estava tendo força para rodar o relógio inteiro. A gente voltou aquele relógio para qualidade e refez N testes. Então, uhum, existe um fluxo para garantir a qualidade do produto. uhum, E se determinado produto ou determinado container, chegada de, de produtos, tiver qualquer tipo de problema, ele é descartado, tá? Então, dependendo do tipo de problema, ele nem vai para a loja de saldo. Loja de entendi. saldo seria muito mais, por exemplo, tem um prato que no fundo tem um risquinho, Uhum, isso aconteceu na hora do manuseio dentro do CD. Daí a gente manda para uma loja de saldo que fica em Alphaville. tá, legal. Bom, cara, que entrevista incrível. A minha última pergunta, Thales, é mais para pegar o teu brain aí, teu cérebro nas grandes tendências, o que você vê? Pensando mesmo no teu desafio, né, na sua realidade hoje como toque no digital aí, o que você vê? Personalização, jornada, o que você acha que vai acontecer? Momento bola de cristal. Cara, acho que se você for lá no VTEX Day, ficou muito Uhum, claro que as empresas precisam focar no ecossistema do e-com. uhum, E quando eu olho o ecossistema do e-commerce, para mim personalização já é uma história passada, é uhum, necessidade. O e-commerce precisa ser super personalizável. A gente precisa mostrar o produto que a cliente quer ver. Agora, eu acho que hoje a tendência ela vai estar muito mais nas comunidades e como que eu falo com elas, seja via qualquer estratégia, social commerce, live commerce, uhum, Instagram, Facebook, etc. Eu acho que está dentro de uma área de conteúdo, então as empresas passarem para um outro nível de e-commerce, que ele também gera conteúdo, ele gera interesse, ele gera conhecimento para cliente. Ter a parte muito de vídeos também bem estruturada, e daí dependendo do nicho, e eu acho que a Talkstock é um exemplo, seja de uma montagem de um produto, seja de dicas de decoração, eu acho uhum, que tudo isso tem que compor também o enredo da jornada do e-commerce. As estratégias de aplicativo, eu acho que apesar do mundo de apps ele ter evoluído muito, eu olho muito pro mundo de aplicativo dos games uhum. e eu acho que a gente está muito atrás ainda. E esses caras, eles estão muito na frente. Isso quando eu falo de engajamento, de check-in diário, de como que de fato eu dou o melhor serviço para minha cliente. Então, dentro do mundo de aplicativo, eu acho que tem muita coisa para fazer. E dentro do mundo de tech, você vai Uhum. concordar comigo que daí é uma história que o e-commerce abraçou o mundo de tech e a gente não caminha sem. E fora isso, a omnicanalidade. Então, acho que essas são as minhas principais dicas para o futuro. Muito bom. Talvez só para te provocar um pouco, o tal do metaverso aí, vocês têm alguma coisa? É, Cara, por enquanto não. aham, Eu acho que é uma história interessante, uhum, mas eu acho que tem oportunidades na mesa hoje que, entre aspas, estamos atrasados. Acho que um exemplo é o app. Então, uhum, as estratégias de aplicativo têm muito para melhorar, principalmente olhando o mercado de games, o que tem de 3D dentro de game, o que tem de recompensa, fidelidade. Acho que tem muita coisa dentro desse mundo que precisa vir para o varejo com mais uhum, força. uhum. E o metaverso, eu acho que ele precisa de mais estruturação, mais tempo, mais maturidade para daí criar uma jornada dentro do metaverso que faça sentido para o varejo também ver aquilo como algo extremamente rentável, tá? Muito legal. Bom, Thales, esse foi o Thales Cerqueira. Thales, muito obrigado pelo seu tempo. Se o pessoal quiser entrar em contato, te encontrar, como é que faz? Cara, pode se conectar no meu LinkedIn, então Thales Cerqueira, provavelmente
um dos únicos. Se tiver alguma dúvida, detalhes, Tinte Jurado Cerqueira, maior sobrenome. Pode mandar também e-mail para mim, não tem nenhum problema. Tem lá meus contatos no LinkedIn. E vamos se conectar. Acho que a conexão move É isso aí. as vidas, move o conhecimento e também para quem está chegando no mundo do e-com. Acho que é importante ter essa abertura com a gente, porque precisamos de profissionais cada vez mais e vamos crescer mais e precisar de mais gente ainda. Incrível, incrível. Muito bom, cara. Muito obrigado. Obrigado você, Carlos. Foi um prazer. Um grande Tamo junto. abraço. Valeu.